recebendo aqui as presenças do deputado estadual Araí Fonseca, pelo PSD de Mato Grosso, e também do cientista político, professor João Edson. Você pode e deve participar. Os telefones estão aí no seu vídeo. Nosso e-mail é o pontodevista@cidadãoconsumidor.com.br. Se puder cortar para geral aqui depois, olha só, vou mostrar aqui. Estou aqui com o computador do meu lado aqui, tá? O notebook aqui. Pode ter certeza. Pode enviar o seu e-mail que eu garanto que a sua pergunta irá ao ar aqui rapidinho, tá bom? Como a gente está discutindo educação, com certeza muitos educadores devem estar assistindo, pais de alunos, alunos também. E a prova disso é que já tem muitas perguntas por aqui, né? Já vamos dar prioridade a isso. O Tião do Mapim diz o seguinte: olha, o erro da má educação no nosso estado são os secretários que ocuparam a SEDUC nos últimos anos. Por isso temos os piores índices da educação do nosso país. A opinião do Tião do Mapim, professor João Edson. Você acha que tem alguma correlação aí? Concordo com o Tião. A Secretaria de Educação, ela não poderia fazer parte, ela é tão séria e tão importante, porque a educação afeta a saúde, afeta a segurança, afeta a organização social, afeta tudo. Ela é tão importante que ela não poderia fazer parte da negociação de composição de governo. A Secretaria de Educação, ela é tão forte, ela tem um peso tão grande e tem uma responsabilidade social tão grande, cada vez ser de responsabilidade direta do governo, fora das discussões partidárias. Mas isso é uma questão de consciência. Deveria ser feita uma eleição à parte. Não, eu não coloco a questão da eleição. O governo, ele tem que pagar o ônus da educação. Ele teria que ter uma responsabilidade sobre a educação, que ele pagaria o ônus. O secretário de Educação, ele tem que ser uma indicação do governo, independente da relação de partido, e buscar, junto às instituições que fazem ensino, alguém que tem que apresentar dois perfis. Tá? Essencialmente tem que ter um perfil gerenciador, porque não é só a questão, o cara é bom professor, não vai ser necessariamente, que é um erro imaginar, o cara é um excelente professor, vai ser um excelente secretário de Educação, mas ele tem que ter uma noção muito aprofundada sobre o que é educação e responsabilidade. Mas os governos não fazem isso. Não é só o governo estadual, não, o federal também. Está saindo aí um advogado, está vindo um economista cuja formação é questionada a formação do mercadante, e o secretário de Educação, que tinha sido governador com formação de gestão, tinha sido reitor da universidade, que era o Cristóvão Buarque, foi colocado de lado, demitido inclusive via imprensa. Então essa é a responsabilidade não só do estado de Mato Grosso, ocorre nos outros estados e ocorre na União também. Olha só, o ABD Negro, tá? Do Costa Verde, ele diz: não, eu sou bacharel em teologia. Inteligente, hein? Eu acredito que o vestibular é uma coisa ultrapassada. O aluno deve sair do ensino médio direto para a faculdade. Vestibular é uma forma antiga da elite, que a elite criou para ter a garantia da sua inserção no ensino superior. Será que é isso, deputado? Você acha que isso ainda é coisa da elite ainda? Não, eu acho que não. Eu acho que nós precisamos criar um novo modelo. Nós precisamos abrir uma discussão que não é dessa forma que a gente vai medir a qualidade do ensino e fazer o acesso do jovem. O jovem, eu acho que ele tem que ser avaliado desde a base, desde o início. Ele tem que começar a ser avaliado e o governo ter ideia do seu sentimento, do que ele quer, o que ele pretende como profissão, né? Porque, como se diz, o Enem hoje, ele tem uma nota de corte e o aluno com a nota que ele tem, ele fica tentando entrar com aquela nota de corte e às vezes ele entra independente de qualquer curso, porque ele pode mudar a opção que ele quer de curso e em que universidade em 2 minutos, professor. Exato. Quer dizer, em 2 minutos ele viu que aquela nota de corte não dá para entrar na medicina em São Paulo, no Rio, não sei o que, e vem para Mato Grosso, passa para o Acre, aí nunca estou medicina. E sim, 10 segundos ele faz isso. Aí ele vai fazer, então eu vou para engenharia, aí passa a roda, aí não deu. Então eu vou para psicologia. A psicologia deu lá em Manaus. Ele mora lá no Rio de Janeiro. Então aí ele se inscreve lá, aí vai para Manaus fazer o curso de psicologia. Chega lá, passa 6 meses, ele vê que não é a cidade que ele quer, às vezes não tem condição financeira para ficar lá, não é o curso que ele quer e desiste do curso. E perdeu-se uma vaga. E perdeu-se uma vaga daquele que queria fazer psicologia e não entrou. Então, é brincadeira o que está acontecendo no Enem. Tem um caso brincadeira. Aqui, tem uma participação. Eu sugiro para o deputado, inclusive na solicitação à Universidade Federal,
perguntar a partir do Enem, cada curso, quantos entraram e quantos ainda estão nesses cursos. Essas perguntas todas, serão professor, importantes. eu vou questionar. Quantos alunos de Mato Grosso passavam nos principais cursos? Antes, quando era o FMT, e agora? Quantos alunos ingressam na universidade E estão permanecendo, completando o primeiro ano de curso? Isso. Depois do Enem, da criação do Enem. Porque antes, quando tinha o vestibular, a pessoa escolhia o curso que ela queria. Exato. Ela ia lá fazer inscrição para medicina. Ela ia lá fazer inscrição para advocacia. Porque o seu perfil e a sua vontade é ser advogado. Ou era ser médico, ou era ser engenheiro. Então ela escolhia o curso. E ali, a própria sequência de listas de espera era de pessoas que queriam fazer. Aquele que desistia, entrava alguém que queria fazer engenharia. E o custo disso para o país? O custo se entra uma turma com 50 alunos, poderiam formar 50. Aí, de repente, olha só a participação do José. José, lá do CPA. 19. Eu sou aluno da UFMT do curso de Geografia do último vestibular. Ele passou no último vestibular. Junto comigo, entraram mais 50 alunos. E pelo Enem. Hoje só restam 13. Ou seja, 37 desistiram. 37 abandonaram, né, o curso. Porque não era o que eles queriam, mas eram o que a nota de corte permitia. E o custo por estado é o mesmo. Justamente é o mesmo. É justamente o que eu São falei. 37 vagas 37 ociosas que o Estado está pagando, sim. porque o professor não vai receber menos por essa aula, porque tem menos alunos. É geografia, né? Geografia. Então, são menos 37 pessoas que vão 70, deixar de formar. 74% de prejuízo. De prejuízo. No primeiro ano. A estrutura física. Pode continuar. Imagine esses 13 aqui até os 4 anos. Quantos que não vão deixar? Quantos vão deixar? E olha, aí ele faz outra pergunta. E aqueles que prestaram vestibular para geografia como eu... E que não tiveram nota. E que não tiveram nota, mas queriam fazer o curso. Olha, é uma discrepância Como completa. Exato. É uma discrepância completa. Quer dizer, a universidade hoje tem estrutura física e de professores para formar 50 alunos no curso de geografia. Hoje está dando aula para 13. E tem que levar o curso por 4 anos. E tem 37 que queriam fazer, que pela nota de corte não entraram. Agora imagina Então quanto é um vai erro. custar para o Estado. Quanto vai custar para o Estado? Quando eu digo Estado, para a educação, para o país como um todo, quanto que vai custar esses 13 alunos durante 4 anos, professor? Porque é a mesma coisa, o mesmo número de professores, a mesma estrutura, e aí? Exatamente, o custo é muito alto. Agora veja bem, eu queria voltar até lá do Costa Verde, o teólogo, quando ele fala, teria que acabar com o vestibular. O Abednego. Isso. Inicialmente tem um sentido essa questão de terminar com o vestibular. Agora não podemos terminar com o critério de acesso. Sim. O critério de acesso que está errado. Eu sou contra o vestibular, sou contra o Enem, mas eu sou a favor de um critério de acesso. Tem que ter o critério de acesso. Outra questão, nós vamos mexer numa ferida... Critério de acesso, vamos falar de cotas, né? Exato. Vamos falar de cotas. Eu vou falar um negócio aqui agora que eu tenho certeza que 90% vai ficar bravo comigo, mas a gente nasce com personalidade para isso. A universidade pública não pode ser pública. Ela não pode se explorar. Veja o seguinte, eu vou lá e formo um cidadão. Esse cidadão se forma administrador de empresa. Ele sai de lá e vai prestar serviço numa empresa privada, não é para o Estado. Ele não tem condições de entrar na universidade, ele faz a universidade pública é para isso, ele faz a universidade. Voltando para o seu trabalho, o tempo que ele gastou estudando, ele poderia gastar com uma contribuição à educação no Estado. Porque aí acabaria com esse negócio, eu vou entrar em tal curso, eu tenho uma responsabilidade. Quando eu entro em tal curso, eu assino um contrato de permanência nesse curso, pelo menos de 1 ano. Porque tem muita gente, é real, o nosso acadêmico em geografia, o que ele diz, é muito real, tem gente que fica experimentando. Sim. Eu, que sou professor da universidade, muitas vezes eu pego um aluno e falo, professor, eu já entrei em 6 cursos. Aonde você entrou? Na maioria em universidade pública. Entrei nesse, não deu certo, entrei naquele, não deu certo, entrei naquele, não deu certo. O dinheiro público tem que ser tratado com seriedade nesse país. Verdade. Vamos falar de cotas. Olha, o Carlos Eloy, não, antes, deixa eu só, isso aqui chegou depois, deixa eu pegar aqui, tá aqui. Marco Antônio do Quilombo, diz o seguinte, olha, pessoal, na minha opinião, a reitora da UFMT, a doutora Maria Lúcia Cavalli Neder, ela aderiu 100% ao Enem para receber mais verba do governo federal. Ela não está nem um pouco preocupada com os alunos, mas sim com mais dinheiro para a UFMT.
Bom, eu não sei desse fato, mas se for isso, aí é mais um equívoco grave da reitora, que por questão financeira, comprometendo os alunos de Mato Grosso. Será que creio eu, até fico preocupado, e creio eu que ela não tenha feito desta forma, né, que não seja esse pensamento. Que se for esse pensamento, aí a gente perdeu toda a noção do razoável. Será que o Ministério da Educação, o governo federal, criaram essa política de dar mais dinheiro para quem aderisse e menos dinheiro para quem não aderir? Veja bem, nós estamos falando de uma estrutura administrativa política. Aí é o mensalão. O que ele diz é preocupante, mas não pode ser jogado fora. Porque existe a possibilidade, à medida que alguém cria uma política, pode dizer o seguinte, olha, quem tiver dentro dessa política terá melhor acesso aqui. O que eu falo é que a política da reitora atual, dessa atual administração reitoria, está totalmente equivocada. Primeiro, a questão de incluir Mato Grosso no Enem, por todas as desigualdades que nós já falamos. É uma política totalmente equivocada. Então eu defendo a saída do UFMT do Enem, que ela realize o seu próprio vestibular, que façam na mesma data das outras universidades e que o peso da redação nesse vestibular tenha reduzido. Isto é uma coisa. A outra coisa que eu não sei se a gente pode começar a falar agora, a questão das cotas, vamos lá. Que é outra política equivocada da atual reitora e dessa administração. O ano passado, quando saiu a questão de que a UFMT ia estar destinando cotas nas suas vagas para cotas, saí já imediatamente contra essa política. Primeira coisa, quando eu fiz um estudo agora, a maioria das universidades públicas que fizeram a questão de cotas destinaram 10%, 20% das suas vagas para a política de cotas para alunos da rede privada. Aqui em Mato Grosso foi feito um absurdo, quer dizer, destinaram 50% das vagas. 50% das vagas, vamos citar um curso de medicina. Nós tínhamos 80 vagas, hoje somente 40 vagas é de livre acesso. 30% das vagas destinadas à escola pública e 20% para negros. Ora, eu não vejo diferença e inferioridade do negro em relação ao branco. O negro é tão inteligente como o branco, é tão competente fisicamente quanto o branco. Até mais, existem estudos, eu sou médico na medicina, que até a fibra muscular do negro ela é mais potente, ela é de melhor qualidade do que a do branco. Então, para que tratar o negro de forma diferente? Inclusive, esse menino do BBB que saiu agora, me falou, você é a favor das coisas? Não, eu não sou diferente dos outros, por que eu tenho que ter cota? Por que o negro... Existem brancos, pobres, existem índios, então senão nós temos que destinar cota para branco, para índio, para... Não, gente, a política está equivocada. Eu defendo sim que se possa, porque a questão das cotas fui completamente contra, porque existem vários questionamentos. Primeiro que não dá certo. Existem abandono de curso, quer dizer, pessoas que entram pela cota, mas não era aquilo que ele queria, aquela questão. De ser tratado pelos outros alunos que tiveram livre acesso como desiguais, questão de bullying. Muitos alunos que entraram em cotas, ou para a cota de negro, ou para a cota sofreram bullying. Nós estamos criando no Brasil conflitos raciais, sociais, econômicos, que não existem e nós não precisamos disso. A quantidade de vagas destinadas às escolas públicas foram muito elevada. A desculpa da reitora e da reitoria atual é de políticas afirmativas. Ora, política afirmativa é aquela que se cria onde você privilegia uma classe menos inferiorizada, desde que não prejudique outra. Hoje nós tivemos os alunos que fazem as escolas privadas aqui, as escolas particulares de Mato Grosso, esses alunos viram suas chances de entrar no UFMT reduzidas em 50%. Então, se ele competia antes do Enem para 80 vagas de medicina, hoje ele só compete por 40. Ora, e quantos pais de alunos que sacrificaram a sua vida, não tiveram uma casa própria ou um plano de saúde para investir no seu filho, para colocar numa escola particular, para ter acesso à universidade pública de qualidade? Porque o modelo de ensino no Brasil é equivocado. Hoje, as escolas de primeiro e segundo grau públicas são ruins, mas as universidades públicas são as melhores. Elas de boa qualidade, todo mundo quer fazer uma universidade pública. Então não pode querer mudar o jogo no tapetão.
O que fizeram é que queria mudar toda uma estrutura, toda uma inserção social, de um dia para outro, numa decisão, numa canetada no tapetão. Tá bom, deputado, mas meu papel aqui é de criar polêmica. E daí eu vou dar uma provocada nisso daí, com relação à política de cotas. É claro, quando a gente fala em política de cotas, a gente não dá para você ficar falando só em políticas de cotas relacionadas à educação. Tem uma série de outras questões nesse país que tem a ver com essa política de cota. Por exemplo, Bolsa Família. Por exemplo, casas populares para as pessoas carentes. Por exemplo, a questão da saúde, da Previdência Social, né, do INSS, a questão do próprio auxílio-doença. Tem a ver com tudo isso. Tem a ver com tudo isso. Não dá para você dizer assim, políticas de cota para a educação deve ser algo diferente do que desse restante, do Bolsa Família, por exemplo. O senhor acha que existe alguma diferença entre a política de cotas e o programa, por exemplo, Bolsa Família do governo? Sim, eu acho que existe, porque, por exemplo, o programa do Bolsa Família, ele é um programa interessante, onde você pega um recurso e dá para uma classe menos favorecida, mas não está prejudicando ninguém. Agora, as cotas não. Fizeram uma política afirmativa onde pegaram metade das vagas da UFMT, destinaram para cotas, e aqueles alunos, uma parcela da população que se sacrificaram, as famílias, para colocar os filhos em escola particular, viram a sua chance reduzida. Tá, então, por exemplo, o que é bom? Política afirmativa. Por exemplo, o ProUni. O ProUni foi uma política afirmativa excelente. O que nós temos que fazer é reservar um recurso, um volume de recursos, 30%, 50%, o que for, desses recursos do pré-sal, por exemplo, e destinar à escola de primeiro e segundo grau, investir maciçamente na educação, fazer com que o jovem que tem uma escola pública de boa qualidade, com um professor bem remunerado, com material didático... Deputado... E aí, com o tempo, em 10 anos, talvez nós vamos ter uma competição mais igual. O senhor é totalmente contra a política de cota, o professor também pode dizer. O senhor acha que não deveria reservar nada para negro, para alunos que vêm de escola pública? Não, eu sou a favor da política de cota. O que eu defendo? A saída do UFMT do Enem e que se destine 20% das vagas da UFMT para cotas de alunos que venham da rede pública. De alunos da rede pública. Negro não? Não, o negro está incluído aí. Não, claro, mas só da rede pública. É rede pública. E aí, tanto faz ser negro, branco, índio, qualquer. Não tem diferença de classe senhor, professor, social. O que você acha? Olha, primeiro eu sou radicalmente contra qualquer tipo de cota. Nós vivemos, eu já falei aqui no outro bloco, a gente vive aí uma neura da discriminação e terminamos discriminando para não discriminar. Terminamos reafirmando a condição. À medida que você determina que o local que você nasceu ou a sua cor da pele é critério para ter acesso a alguma coisa, está gerando um processo de discriminação institucional. Tá? O que se faz é o mesmo que o negro não podia votar antigamente, ou seja, a cor dele dizia que ele não era cidadão. Agora a cor dele coloca... E aí eu pergunto o seguinte, a população deste país, segundo o IBGE, parece que é em torno de 55% ou 56% de descendentes de negros. Só 20% tem acesso, então tem que ser 56%. Sim. Então aí já começa um processo de discriminação. Né? E outra coisa, eu estou falando de conhecimento. Conhecimento não pode ter esses processos, você não pode aplicar isso. Senão daqui uns dias você vai formar e o cara vai dizer assim, o médico ali ele é negro ou é branco? Isso aí ele entrou na política de cota, não vou com ele não. Ou seja, você está gerando no país um problema terrível. Outra coisa, o que gera poder é o próprio poder. Se o que gera poder é o próprio poder, então tem que ter um critério de cota para candidatos. Teria que ter 56% de candidatos negros. Porque aí o Congresso, que é branquinho, ele teria que ter mais cor. E não tem. Por que a escola, a universidade tem que ter isso? Uma outra questão, existe um erro de política de educação no país. Erro de política de educação. A gente tem que ter muito claro isso. Alguém botou na cabeça de alguém que todo mundo tem que fazer universidade. Você vai num país de primeiro mundo, você vai em países extremamente qualificados em termos de ensino, não é todo mundo que vai para a universidade. A universidade é muito mais forte. O ensino técnico, onde você forma profissional, tá? E aí que eu estou dizendo que não tem nada a ver com cor. Coisa que foi abandonada por esse país. Exatamente. Foi abandonada desde a década de 70 que não se investe mais em ensino técnico nesse país. A universidade, ela tem que deixar de ser aulista. A universidade no Brasil é excessivamente aulista. Ninguém pesquisa.
E ninguém faz não nada lê, prática, não prática, faz a coisa prática, básica, não prática. faz a coisa básica. Estão aí querendo corrigir redação. Uma universidade no Brasil, os professores não fomentam leitura. Eu estou generalizando, toda generalização é perigosa, vai aparecer um aqui, eu sou exceção. Não estou discutindo exceção. Então, começar a defender aqui o que eu faço, achando que eu faço é o melhor. Estamos generalizando, no Brasil a educação é ruim. Toda educação é ruim. A educação da Universidade Federal é ruim. Da universidade pública, da universidade particular é ruim. Ela é nivelada por baixo. Ela cria um critério lá que o cara que é excelente, quando sai do país, vai para um país de primeiro mundo. Coitado. Se ele não for um pesquisador individual, um gênio, ele chega lá, ele tem que fazer avaliação para nivelamento, uma série de coisas. Errado. E a gente está conseguindo piorar isso. Estamos conseguindo piorar isso. O Onofre citou aqui, com todo respeito, a Bolívia. Por que que o cidadão que nasceu com o desejo de ser médico, quer ser médico, talvez não seja um bom escritor de redação, mas pode ser um grande médico? Ele tem que ir na Bolívia. Por que que os nossos cidadãos do Brasil, se quiserem desenvolver pesquisa no campo de mestrado, doutorado, tem que atravessar a fronteira para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, e não tem no Brasil? Porque o governo odeia a educação. Os governos brasileiros odeiam a educação, como odeia a saúde, como odeia a segurança pública. Segurança pública, saúde e educação não reelege ninguém nesse país. E por não reeleger Porque ninguém, não é nada físico, não é foco. não é foco. O que é físico. foco? Asfalto, construção que tem que ser feito. Economia. É, E, professor, toda ação, ela gera uma reação. uma reação. Né? Então, esta ação da questão do Enem e da política de cotas em Mato Grosso já começou a ter reação. Porque no Enem, quando as escolas entram para o Enem, ele fala qual escola e tudo, e depois tem um ranking das escolas Exato. públicas e particulares dos seus alunos no Enem. Isso começou a gerar algumas reações. Por exemplo, houve já está havendo uma migração, uma procura muito grande para escolas públicas. Porque, ora, se já tem 50% das vagas reservadas para aluno da escola pública, por que aquele pai está pagando a escola particular com sacrifício? Vai pagar. Exato. Então ele vai haver uma sobrecarga muito grande no Estado em termos de uma demanda que ele não estava preparado para isso, para receber esses alunos, né, que vão deixar de ter para a escola privada, gerando um prejuízo muito grande para os donos de escolas particulares. Tudo isso por quê, deputado? Sim, por questão das cotas. Não é, não. Sim. Na minha opinião, tudo isso é por causa do desequilíbrio que existe no país hoje, onde nos ensinos fundamental e médio, a qualidade está onde? Na escola privada. E no ensino superior, a qualidade está na onde? escola pública. Na escola então, pública. mas por isso, porque ele não Deveria vai ser exatamente precisar... o contrário. Se tivesse que ser alguma coisa, tinha que ser exatamente o contrário. Agora podemos questionar essa qualidade também, Por né? exemplo, você vai Claro. ver... Um pouquinho melhor. Que aquele aluno que vai sim. passar nas 40 vagas de medicina hoje, destinadas à livre concorrência, ele vai ter que ter 7,8, 7,9 de média. Claro. Aquele aluno, Aluno que fez Sim. a universidade pública, aliás, o ensino público. Aquelas cotas que estão destinadas para escola pública e para os negros, é 6 e pouco, 6,5, 7, ele está entrando. Se der, hein? Entendeu? Talvez menos Então é que uma isso. política equivocada. Porque talvez aquele aluno, porque está na medicina e teve uma nota para entrar, ele vai entrar e não é nada daquilo que ele quer. Ele vai chegar, medicina é um curso totalmente diferente, eu posso falar que eu sou médico e fiz. A pessoa tem que ter vontade, tem que se dedicar. Aquele que não está acostumado a estudar de noite, a hora que chega lá e vê aquele negócio que é curso integral, é medicina, de manhã, à tarde tem que estudar à noite, ele não está preparado para aquilo. Para aquela demanda física, ele não está preparado. Aí E às vezes não é desiste. aí desiste, aí chega lá, você entrou por cotas, ou porque é negro, ou porque é político. Aí ele já se sente inferiorizado, ali um ambiente todo diferente, e aí começa a desistir, já tem um alto índice de desistência nessas cotas, quando vai principalmente nesse curso. Então é um negócio totalmente equivocado. A questão das cotas, eu conversei com um professor da UFMT, foram até para sobrevagas. Quer dizer, a primeira discussão era assim, criar um pouquinho de vaga a mais e destinar isso para cotas. É interessante. Aí o que fizeram? Não criaram vagas a mais e pegaram as que tinham e tiraram metade para cotas. Isso é um absurdo, é uma quantidade excessiva. Eu não sei, acho que foi uma política totalmente equivocada da UFMT, dessa reitora, quiseram fazer graça para alguém e comprometer os alunos do Mato Grosso. Eu acho que isso tem que ser enfrentado com muita seriedade. Nós temos que pegar os pais, os alunos, os donos os professores de escola pública, de rede privada, criar um movimento para discutir isso melhor. Está totalmente equivocada essa política.
E me estranha se isso for a realidade, de ter incluído o FMT no Enem para trazer mais recursos, aí é brincadeira. Aí tem que ser afastada essa reitora. No mínimo tem que ser afastada, porque ela, por trazer mais dinheiro para ser administrado, ela comprometeu os alunos de Mato Grosso. Isso é brincadeira. Isso é inaceitável. E essa política de reação, por exemplo, e outra coisa, as escolas particulares, professor, como faziam a sua política afirmativa, elas destinavam vagas para alunos carentes, para alunos... O que está acontecendo? As escolas particulares estão eliminando isso. Por quê? Esses alunos comprometiam a média dela no Enem. Exato. Porque eles tiravam nota inferiorizada e rebaixavam a nota das escolas particulares. Elas estão tirando esses alunos, prejudicando uma parcela da população que era beneficiada nas escolas particulares para melhorar a sua média. Então essa política de cotas totalmente equivocada, isso criou discriminação racial, social, econômica. Nós não precisamos disso no Brasil. O Brasil é um país livre, democrático, onde as pessoas são alegres, se gostam uma das outras, que não tem discriminação nenhuma. Não vamos partir por esse caminho. Vamos mudar, vamos melhorar o ensino de primeiro e segundo grau das escolas públicas e com o tempo nós vamos chegar e igualar essas escolas. O Brasil está crescendo muito, é um país que a gente tem que acreditar e eu acredito com o recurso do pré-sal e eu defendo para investir maciçamente em educação. Hoje a política federal está equivocada. Hoje você tem não sei quantos ministérios. É ministério disso, é ministério daquilo. Ora, gente, um país que precisa de se desenvolver ainda, está subdesenvolvido, ele tem que ter foco na saúde, foco na educação. Reduz a estrutura estatal, federal, para investir em educação. A hora que nós tivermos uma qualidade, aí nós vamos pensar nos supérfluos. Nós não estamos ainda um país de supérfluo. O deputado coloca o dedo numa ferida brava, que mistura educação e mistura política junto. O gasto governamental corporativo hoje é muito grande. É muito grande. Vamos focar em educação, gente. Acabar. Esse país só vai mudar se a gente investir maciçamente no ensino, e aí tanto no público como no privado. Existem não sei quantos ministérios, no meu ponto de vista, desnecessário. Mas vamos fugir um pouquinho da retórica aqui, deputado. Vou deixar uma pergunta aqui para a gente responder depois do intervalo. O Olício, do CPA, pergunta, olha, quantos negros vocês conhecem que são advogados, médicos e engenheiros? E quantos vocês conhecem que são garis, porteiros, faxineiros? Já que são contra a política de cotas, qual seria a solução na opinião de vocês? Daqui a pouquinho vocês respondem, logo após o intervalo. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta e não saia daí.